serviço. Então, vocês estão vendo aí na tela a seção 7.1 no nosso livro-texto. O título é Introdução ao Teste de Hipóteses. Então, o que é um teste de hipóteses? Os autores aqui, Larson e Faber, dizem que o teste de hipóteses é um processo que usa estatísticas amostrais para testar uma afirmação sobre o valor de um parâmetro populacional. E depois eles falam sobre a utilização desse teste de hipóteses por pesquisadores da área de medicina, psicologia, negócio. Tá? Existem, vamos dizer assim, algumas aplicações básicas de teste de hipóteses. Uma é essa apresentada no livro-texto, que é a aplicação em pesquisa científica. Uma outra aplicação muito importante é a de avaliação periódica do desempenho de determinado produto ou serviço, ou seja, da qualidade de um determinado produto ou serviço, quando nos preocupamos em avaliar determinado parâmetro desse produto ou desse serviço. Ou seja, por exemplo, temos uma linha de produção que fabrica chapas, e essas chapas têm que ter uma resistência mecânica mínima. Por exemplo, uma resistência ao impacto de sei lá, X quilograma-força por centímetro quadrado. Então, a cada instante, vamos dizer assim, a cada hora, a cada turno ou a cada lote fabricado, faz-se uma avaliação. Será que o produto está tendo uma resistência ao impacto, vamos dizer assim, que é igual ao especificado? Então, isso vai se traduzir em um teste de hipóteses. Tá? Uma terceira aplicação, que não é tão, vamos dizer assim, não é tão comum, porque não faz parte do dia a dia, é quando projetamos um novo produto ou um novo serviço. E ao projetarmos um produto ou um serviço, também projetamos as qualidades desse produto ou serviço, os principais parâmetros que desejamos que alcancem determinados valores. É quando lançamos os primeiros protótipos, desejamos avaliar muitas vezes se os resultados desses protótipos correspondem ao que foi planejado. Então, vamos dizer que a gente esteja projetando um novo serviço, um serviço de atendimento ao cliente, onde consigamos atender ao cliente com presteza, de modo que ele fique numa fila de atendimento em no máximo 5 minutos. Pode ser atendimento telefônico, alguma coisa assim. E ao colocarmos em prática, ao colocarmos em ação esse novo serviço, gostaríamos de avaliar se o tempo médio de espera do cliente está sendo realmente igual ao tempo desejado, que era de 5 minutos. Então, temos aí uma terceira aplicação de teste de hipóteses. Tá? Então, não são as únicas aplicações, mas são as bastante interessantes para a gente entender a importância desse assunto. Então, em pesquisa, em avaliação da qualidade de um produto ou serviço, e na avaliação também do desempenho de um novo produto, um novo serviço, na fase de protótipo. Os autores aqui apresentam um exemplo. Então, considerem um fabricante que anuncia seu novo carro híbrido, que tem uma média de consumo de combustível de 50 milhas por galão. Na verdade, aqui não é o consumo de combustível, né? É a autonomia. Um galão permite, ou com 1 galão de combustível, o carro consegue, vamos dizer assim, percorrer 50 milhas. Então, se trata de uma autonomia desejada. Se você suspeitar que essa autonomia não é de 50 milhas, como você poderia mostrar ou testar se esse anúncio do fabricante não corresponde à realidade, ele é falso, né?
Nós não vamos testar todos os veículos produzidos. Não se trata de um censo, o que seria extremamente caro e proibitivo, caro e extremamente demorado, né? Em muitos casos impossível de se realizar. Então se faz a avaliação mediante análise de uma amostra. Se a amostra se traduzir em uma média amostral que se afaste suficientemente do valor desejado de 50 milhas, nós podemos julgar que o anúncio tem um erro, tem um equívoco, tá? Então, os autores apresentam aqui uma situação hipotética. Vamos supor que nós desejemos, então, testar essa hipótese, a autonomia desses veículos híbridos de 50 milhas por galão. E selecionamos aleatoriamente, o importante é que a amostra não é tendenciosa, a amostra é construída de forma aleatória, uma amostra aleatória de tamanho 30 veículos. E medimos a autonomia de cada um deles, e essa amostra de tamanho 30 vai se transformar no valor médio, a média amostral. Vamos supor que a média amostral tenha sido de 47 milhas por galão. Então, essa autonomia aqui, a amostral média de 47 milhas por galão, ela está suficientemente afastada das 50 milhas, de forma que a gente possa criticar o anúncio do fabricante. Fazer aqui uma pequena correção no livro. Ele vai estar mostrando uma figura 7.2, onde ele vai estar trabalhando com a estatística Z. Então, no eixo horizontal aqui, o eixo imediato, logo abaixo do gráfico, é o das médias amostrais, que começa com 46 e vai até 54. Mas abaixo do eixo das médias amostrais temos o eixo dos valores de Z. Polo central 0, e os valores limite apresentados são de -4 à esquerda e mais 4 à direita. Então, essa figura está propondo que o autor quer nos falar sobre teste hipótese, primeiro aplicando a estatística Z. Então, para aplicarmos a estatística Z, temos que conhecer o desvio padrão populacional. Então, aqui tem um pequeno errinho no livro. Ele diz: você obtém uma média amostral de 47 milhas por galão com um desvio padrão amostral de 5,5 milhas por galão. Onde é que está o erro? Considerem que 5,5 milhas por galão é o desvio padrão populacional, é o sigma. Então, estamos prestes a avaliar a autonomia média desses carros híbridos, sabendo de antemão, conhecendo de antemão o sigma, e o sigma é de 5,5 milhas por galão. Tá? Ele joga a pergunta: isso indica que o anúncio do fabricante é falso? Então, aí os autores avançam o seguinte: para decidir, você faz algo incomum. Na verdade, é incomum a não ser no ambiente teste hipóteses. No ambiente teste hipóteses, você faz toda a análise, supondo, a princípio, que uma hipótese é verdadeira. E essa hipótese é a de igualdade. Porque vamos ter duas hipóteses conflitantes. Uma é aquela que vamos supor, a princípio, como verdadeira. O anúncio está correto, a autonomia do veículo, dos veículos híbridos, é de 50 milhas por galão. A hipótese conflitante, vamos considerar que a hipótese conflitante seja, por exemplo, de que a autonomia é inferior a 50 milhas por galão. E aí nós ficaríamos insatisfeitos com esse anúncio, com esse produto. Tá? Então, para decidir, primeiro, vamos supor que o anúncio está correto. Ou seja, que a média, o Mi representa a média populacional, é 50 milhas por galão. E aí, então, examinamos, vamos dizer assim, a nossa cabeça tem que pensar agora com relação a, vamos avaliar a hipótese observando o comportamento de uma amostra de tamanho 30. Como é que se comportam as médias amostrais
para amostras de tamanho 30, supondo-se que essa hipótese seja verdadeira e considerando-se que o desvio padrão populacional é conhecido, 5,5. O que nós sabemos do teorema do limite central é que as médias amostrais para amostras de tamanho 30, essas médias amostrais, elas vão ter o desvio padrão dessas médias, ou o erro padrão, sendo igual ao sigma dividido por raiz quadrada de n, que dá um valor muito próximo de 1. Na verdade, dá 1,004. Então, o desvio padrão das médias amostrais será igual a 1. E supondo que a hipótese μ igual a 50 ela é verdadeira, nós podemos construir essa curva que aparece na figura 7.2, que é a curva das médias amostrais para amostras de tamanho 30. O valor central, o 50, que é a média populacional. Ou seja, a média das médias amostrais se igualaria a 50, supondo-se aquela hipótese de igualdade verdadeira. E o gráfico aqui apresenta à esquerda um pontinho correspondendo à média amostral 47. Esse valor de 47 ele tem que se transformar em um valor de Z. E o correspondente valor de Z é igual a menos 3. O valor de Z é 47, a média amostral, menos o μ, a média populacional, supondo-se a hipótese de igualdade verdadeira. E essa distância 47 menos 50 dividido por esse erro padrão, que é igual a 1. Isso se traduz em um valor de Z igual a menos 3. Ou seja, a média amostral está afastado do valor hipotético, 50, está afastado em 3 desvios padrão. Nós já sabemos de capítulos anteriores que essa distância é significativamente grande. Então, a conclusão lógica que os autores apresentam aqui é de que, considerando que retiramos corretamente uma amostra aleatória, a conclusão lógica é de que o anúncio provavelmente é falso. Se essa hipótese μ igual a 50 for verdadeira, esse evento de retirar uma amostra de tamanho 30, que resulta numa média amostral igual a 47, pode ser tratado como um evento incomum, um evento improvável ou muito pouco provável de ocorrer. E por isso, então, temos condições de ir contra a afirmação do anúncio. Tá? Então, essa é uma apresentação inicial do que seria um teste de hipótese e aonde ele poderia nos levar. Vou aproveitar ainda esse exemplo para mostrar o seguinte. Os autores dizem aqui, ainda nesse parágrafo, que a probabilidade de se obter uma média amostral de 47 ou menos é de aproximadamente 0,0013. Que probabilidade é essa? Essa seção 7.1 vai apresentar o conceito de valor P. Mas observem, ou lembrem, que se nós temos um valor de Z calculado, e estamos observando, ou querendo observar, qual é a probabilidade de termos uma média amostral de 47 ou menos que 47, nas condições apresentadas nesse teste. Essa probabilidade ela é lida na tabela de distribuição normal padronizada. Então, o que os autores estão dizendo aqui, de uma certa forma, é que a área à esquerda de um Z igual a menos 3 corresponde à probabilidade de se obter uma média amostral de 47 ou menos. E essa área, vocês podem conferir depois, vai ser de 0,0013.